Olá, hoje a gente vai fundo numa história que, olha, diz muito sobre o futebol atual. O dilema do Lucas Paquetá. Um dilema e tanto, né? Pois é, a gente está com um artigo aqui que tenta decifrar essa vontade dele de voltar para o Flamengo, mesmo sendo um titular absoluto no West Ham, na Premier League. E a pergunta que fica é essa: por quê? A decisão de um atleta desse calibre raramente é simples. Envolve muito mais do que só, saudade de casa. Exato, é um cálculo complexo. E o artigo começa pelo ponto que parece mais óbvio. Copa do Mundo de 2026. Isso! Aparentemente, ele comunicou ao West Ham que, jogando no Flamengo, ele estaria mais na vitrine, mais perto do Dorival Júnior, para garantir a vaga. Mas aí já começa a polêmica, né? Porque, poxa, a Premier League não é a maior vitrine que existe no futebol mundial? Exatamente. E é nesse ponto que o debate pega fogo. O artigo traz a visão da comentarista Ana Thaís, do Sport TV, que basicamente joga um balde de água fria nessa ideia. Certo. Qual é o argumento dela? O questionamento dela é muito direto, pro potencial que o jogador tem, voltar ao Brasil. Ela sugere que seria um passo atrás na carreira. Que ele teria outras opções melhores na própria Europa, imagino. Isso, é o argumento, digamos, mais tradicional e que faz muito sentido se a gente olhar só por esse lado profissional de mercado. Faz todo sentido. Só que a análise não para aí. E é aqui que o artigo fica realmente interessante, na minha opinião. Ele sugere que a gente precisa olhar para o que acontece fora de campo. A matéria levanta a hipótese do peso dos últimos anos. Ah, a questão da investigação, né? Exatamente. Aquela investigação da Federação Inglesa sobre apostas. Mesmo ele sendo inocentado, o caso arquivado, a gente sabe que um processo desses desgasta demais. Com certeza. E esse é um ponto crucial, o fator humano. O artigo nos faz pensar nisso. É a pressão de jogar na liga mais intensa do mundo e ainda somar a isso o estresse de uma acusação grave. Que ficou pairando sobre ele por meses. Pois é. Então, talvez a vontade de voltar não seja puramente profissional. Pode ser a busca por um refúgio, sabe? Um ambiente mais familiar. Voltar para o clube que te formou, onde você é ídolo. Exato. Pode ser também uma forma de cuidar da saúde mental. De repente, a decisão que parecia um passo atrás começa a soar como um movimento de autopreservação, de cuidado. E o que eu achei fascinante é como o artigo conecta isso a uma nova realidade do futebol. Ele desafia essa ideia de que voltar seria um demérito. Como assim? Ele vira o argumento da Ana Thaís de cabeça para baixo. A análise argumenta que, hoje, o Flamengo oferece uma estrutura e principalmente uma visibilidade para a seleção que é, sim, comparável à de um bom clube europeu. Certo. A cobertura da mídia, a pressão por títulos, a torcida... Tudo isso mantém o jogador em altíssimo nível. Então, a escolha do Paquetá pode não ser um recuo, mas um movimento lateral muito bem calculado. A mesma vitrine, o mesmo potencial de seleção... Isso. Só que com menos daquele peso externo, daquela pressão cultural de estar na Europa, que foi agravada pela investigação. Então, no fundo, a história do Paquetá é quase uma parábola do futebol moderno. Perfeito. De um lado, a tradição, o prestígio do futebol europeu. Do outro, a força de um gigante como o Flamengo, que se torna uma alternativa viável não só financeiramente, mas também esportivamente. É o conflito entre a ambição profissional e a necessidade de bem-estar pessoal. Uma reavaliação sobre onde é o melhor lugar para atingir seus objetivos. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai até além do caso Paquetá, né? O que define o auge de um jogador hoje em dia? Boa pergunta. Ainda é necessariamente o prestígio do campeonato onde ele joga? Ou será que o fator decisivo se tornou a capacidade de um clube específico, seja ele de Londres ou do Rio de Janeiro, de funcionar como uma plataforma global e projetar o talento do atleta para o mundo? Principalmente, claro, para os olhos do técnico da seleção.